Apenas Adena. Qual é o nome dele? Menino Tite, menino Tite, menino Tite, nosso xerife. Menino Tite, sempre persiste. O nome dele? Tite, 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 é o Tite, é o Tite, é o Tite, é o Adena. Qual é o nome? Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Exclamação. Estamos aí agora com novidade, iniciando um podcast. Afinal, a gravação de vídeos não estava dando muito certo por conta de tempo, a disponibilização para edição de vídeo, um pouco difícil de manter um vídeo com qualidade e o áudio também. Então agora começando com um podcast, uma novidade aí, fica um pouco mais simples para nós. E o primeiro tema é a convocação do Tite. Nessa próxima sexta-feira, convocação para eliminatórias. O primeiro jogo será no dia 26 ou 27 deste mês contra a Bolívia, lá no Pernambuco. E para falar disso, comigo está aqui o Daniel. Fala, Daniel. Fala, galera, beleza? Vamos aí falar, né? O Tite, pressionado, a seleção brasileira que teve um ano de 2019 atribulado, mesmo vencendo a Copa América. Não foi um ano de sucesso para a seleção, né? Muito cobrado o Tite nos amistosos aí. Venceu o último do ano, em 19 de novembro, contra a Coreia por 3-0, porém perdeu para a Argentina em 15 de novembro. O Tite bem pressionado, esses amistosos aí contra as seleções de menor expressão. O Brasil não vem mostrando um futebol de qualidade e nem resultado, né? Vamos ver aí o que o Tite vai nos surpreender para essa convocação de sexta-feira. Bom, e é isso. Na sexta-feira o Tite vai convocar alguns jogadores e podemos ter algumas novidades, né? Como a gente conversou em off, a zaga é um grande problema, né? Hoje não temos nenhum grande nome para a zaga. Mas antes quero falar sobre algumas convocações que o Tite fez durante a sua passagem na seleção. Inclusive ontem na segunda-feira, o Noriega publicou um texto lá no GE e citou alguns nomes onde o Tite convocou alguns jogadores que ou ele convocou uma vez e não convocou mais, ou colocou uma partida e sequer chamou outra vez. São nomes, por exemplo, Gabriel Brazão, o Santos, né? O Santos hoje está machucado, o Atlético Paranaense, Samir. O pior de todos que eu me recordo aqui é o Smiley. Lembra do Smiley? Lateral. Ninguém lembrava desse cara e ele simplesmente convocou. Temos aqui também a convocação de Talisca lá no futebol chinês. O Wendel, Hugo Souza, jogadores assim desconhecidos que o Tite sequer utilizou, apenas convocou. Não sei se ele consegue avaliar o jogador em treinamento, né? Mas, por exemplo, o Andreas Pereira convocou, né? Com medo da seleção belga contra o convocar e o Brasil perder mais algum jogador para outra seleção. Wesley, que hoje está no Aston Villa lesionado, o Felipe, até o próprio Lucas Lima, Felipe Anderson, o Douglas Luiz, né, que foi convocado na última. Eu acho que o Tite também ele tem um certo azar com isso. Ele convocou o Wesley e se machucou. Ele convocou o Pedro e se machucou. Verdade. Eu acho que a questão do goleiro entra no rodízio. Ele fica com o Cássio, ele levou o próprio Ivan. Mas eu acho que ele tem para definir isso. Eu acho que esse terceiro goleiro aí, acho que ele tem que definir. E não ficar nesse rodízio, porque é uma coisa incerta, né? Normalmente o terceiro goleiro da confiança dele seria o Cássio, né? Inclusive foi para a Copa do Mundo na Rússia. E aí, como eu mencionei, ele convocou no caso alguns jogadores novos, 19, 20 anos, outros como o Santos, Danilo Fernandes, o Muralha, que naquela época estava até bem. Mas em outras posições, por exemplo, ele convocou o Marcinho. O que você me diz da convocação do Marcinho? O que explica o Marcinho na seleção? Não dá nem para falar que são jogadores de confiança do Tite, né? Ele se equivoca, a palavra errada, ele acaba se precipitando em certas convocações e o povo brasileiro acaba pesando na dele, né? Porque ele leva e ainda não põe esses jogadores para jogar. Acho que isso acaba complicando muito a situação do Tite. E aí entra uma parte que o PVC também comentou, né, ao vivo lá no Sport TV com o Paulo Nunes, que o Tite mexeu 51% nas convocações dele, ou seja, nessas convocações pós-Copa América, no caso, ele trouxe algumas novidades, mas ele sempre manteve a base, né? Pouco mexe no time.
E aí são jogadores como esses já citados, que entram em campo jogar 15 minutos, por exemplo. Como que você leva Bruno Henrique e Gabigol para colocar 15 minutos? Teve até um certo jogo que ele fez a primeira substituição com 31 minutos do segundo tempo. Eu não estou me recordando do jogo que foi, mas a primeira alteração foi até ele colocou o Douglas Luiz. Não estou recordando do jogo que foi, mas você leva os jogadores para testar e coloca para jogar 15 minutos, eu acho que não é o suficiente, né? E eu acho que o grande problema dessa seleção, para essa convocação dele, vai ser o sistema defensivo, igual a gente falou. O Thiago Silva machucado, ele vai manter a reformulação na defesa, como que vai ser, será? Então, e aí uma coisa que você falou mesmo sobre as substituições do Tite, eu me lembro até hoje, né, inclusive Brasil e Alemanha, acho que eu estava vindo para a faculdade, estava acompanhando na época, e ele mexeu, se não me engano, 3 vezes no jogo, sendo que ele poderia fazer 7 substituições, e aí foi um jogo que, não sei, talvez ele deu muita importância, no qual o Brasil venceu com o gol do Gabriel Jesus, né, inclusive era, acho que o Ter Stegen no gol, e poderia fazer algumas mudanças, testar o time de fato num jogo grande, mas 3 substituições, 2 é muito pouco, ele, sei lá, ele tem uns jogadores da confiança dele, eu acho que isso acaba um pouco atrapalhando, né? Então, vamos lá. Começando pelos goleiros, a gente já falou que ele tem que definir o terceiro goleiro. Mas todo mundo sabe que Alisson e Ederson são ali o Alisson titular hoje, né? Afinal, o melhor goleiro do mundo. Embora eu não veja assim com tanta moral. Eu também não vi assim, mas depois da Champions League que não, ele vem passando segurança, né? Mas hoje, por exemplo, individualmente eu acho que o Ter Stegen é o melhor do mundo. Mas ok, na Europa se dá muito mérito pelas conquistas, né? E aí, Alisson titular, Ederson o reserva e o terceiro goleiro. O que você diria? Você acredita que ele vai chamar o Everton? Ele vai voltar atrás com o goleiro de confiança, o Cássio? Ou vai ter uma novidade aí com o Diego Alves no Flamengo? Eu não vejo o Diego Alves na seleção. Tem o Neto também no Barcelona. Ele levou o Neto e o Daniel Fusato quando ele só convocou jogadores da Europa, né? Eu acho que o Santos, mesmo se tivesse em condições para jogar, ele não levaria. O Cássio, eu acho que ele tem a confiança, mas ele sabe que quando ele precisar do Cássio, o Cássio vai estar ali. Eu acho que quem vem na frente aí um pouquinho é o Everton. O Everton é um goleiro que passa muita confiança, ganhou as Olimpíadas. Eu acho que o Everton entra um pouco à frente nesse terceiro goleiro aí. O Diego Alves, quem gostava bastante dele era o Mano Menezes, né? Chegou a jogar muito com o Mano Menezes, mas eu acho que não está em um patamar não está em outro patamar? Para chegar na terceira colocação desse goleiro aí. Eu votaria no Everton. Meu voto seria no Everton. O Everton, confesso que ele calou alguns críticos, né, alguns palmeirenses, e vem se mostrando um goleiro bastante seguro. Não é aquele goleiro de fazer milagre, né? Não é aquele goleiro de decisão, não é um pegador de pênaltis, não é um goleiro assim, decisivo como é o Cássio em certos momentos. Mas ele vem mostrando segurança, principalmente na bola aérea. A saída de bola dele também é muito boa, tanto com os pés como com as mãos. Mas eu acho que esse terceiro goleiro aí é só pra estar. Exatamente. Pra estar ali, o Rogério Ceni na Copa de 2002. Iniciar discussões se levar o Cássio com Corinthians, Palmeirense e levar o Everton. Acho que é mais pra isso. Acho que não muda por aí. E aí tá o grande problema da seleção. Avançando ali, a zaga. Hoje o Brasil, a seleção brasileira, tem grandes dificuldades ali em achar um zagueiro de confiança, né? O Thiago Silva nunca foi aquele zagueiro de confiança da seleção, embora tenha sido até o capitão, né? Mas um capitão que chora em cima da bola na Copa de 2014. Muitos técnicos da seleção tinham o Thiago Silva como o homem, né? O xerifão. Eu nunca vi ele como isso. Pra mim, o Davi Luiz tinha mais potencial que o Thiago Silva. O Davi Luiz só queria dar alegria pro povo, né? Ele jogou, de certa forma até jogou bem naquela Copa, fez aquele golaço na Colômbia, mas aquele 7-1 manchou alguns jogadores como ele, Luiz Gustavo, Fernandinho, ficou um pouco manchado ali a imagem dele, e hoje nós temos Marquinhos e Militão. Hoje, certamente, eles serão os convocados nessa sexta-feira. Particularmente, eu não gosto do futebol do Marquinhos, acho ele um jogador comum, e o Militão, cara... O Militão, ele tem a maior oportunidade da vida dele, né? O Real Madrid não tem um zagueiro titular. O Nath joga ali improvisado. A gente conhece bem o Real Madrid.
E o Militão, embora tenha algumas oportunidades, não dá conta do recado. O que você diz do Militão? O Militão é assim, né? Muitos optam. O Militão vai jogar do quê? Lateral ou zagueiro? O próprio Tite já falou que vai usar ele na seleção como zagueiro. Só que nessa convocação tá aí. O Brasil não tem 2 laterais direito com nomes fechados ali. E a zaga também está desfalcada. Acho que não traria o Militão como zagueiro titular, não. Acho que traria o Felipe, do Atlético de Madrid. Acho que o Tite vai levar ele. Ele está sendo titular com o Simeone, com o sistema defensivo do Atlético de Madrid, é a grande força, né? Mas o Militão, ele tem uma grande oportunidade. Ele vem jogando apenas alguns jogos no Real Madrid, agora que o Real Madrid não está mais em uma Copa Nacional, ele acaba tendo poucas oportunidades. Não vai jogar semana que vem a Champions, provavelmente vai ser o Varane, o Nacho. Mas eu acho que não me encantou o futebol do Militão até aqui. Acho que não é uma coisa pra falar, nossa, ele tem que estar lá. Mas eu acho que vai estar por conta do Thiago Silva machucado, ele não vai voltar atrás, ele não vai levar o Miranda nunca, né? Se ele fizer isso... Não, eu queria botar um nome então. Fernandinho, jogando de improvisado ali do Guardiola, um zagueiro de confiança, muitas vezes o capitão da equipe. Fernandinho na seleção, ainda dá? Eu já discuti até com o próprio Thiago por conta disso. O Fernandinho é um baita jogador. Só que na seleção... É o mesmo caso de voltar atrás com o Miranda. Acho que muito difícil de levar. Depois da Copa, o Fernandinho, pra mim, ele é um baita jogador, mas ainda de zagueiro. Pensa se ele me erra aí contra a Bolívia, toma um gol do Marcelo Moreno. Lá no Pernambuco? Como que vai ficar? Não, então, inclusive eu vi uma entrevista dele aí na Esporte Interativo e ele disse até que estava tranquilo em relação a isso, que ficou um pouco chateado com o pós-Copa do Mundo, né, onde o pessoal pegou pesado lá nas redes sociais dele no Instagram. É um pouco chato isso também, né, você invadir as redes sociais da família e tudo mais. E ele reconheceu que há melhores jogadores na posição de origem dele, que é a volância, e que na zaga ele não se vê sendo convocado. Embora ele tenha uma boa relação com o Tite, ele se diz disposto a ajudar e que de 1 a 100% hoje ele teria de ser convocado para a seleção. Essa foi a palavra dele. Ou Parece seja, que nem ele quer ser convocado, né? não que ele não seja, mas ele reconhece que não tem um clima favorável a ele. Então... temos Gil, né? Você convocaria o Gil? Não, nesse momento não. Hoje, de certa forma, ele é um dos melhores aqui no Brasil, zagueiro. Rodrigo Caio não tá apto, acho que o Gil... Esse pra mim é o nome. Rodrigo Caio? Não de hoje, hein? Rodrigo Caio te passa confiança? A questão é, quem vai jogar do lado dele? O Rodrigo Caio pra mim é um excelente jogador e ele pegou aquela famosa malandragem quando ele foi para o Flamengo. Eu acho que isso foi essencial na carreira dele. Saia do São Paulo e ganha um título? Sempre achei ele um baita jogador, mas aquilo da torcida do São Paulo, o time do São Paulo, depois daquele fair play que ele fez com o Jô lá ainda, queimou demais ele. E aí o pronunciamento do Lugano também, né? Sim. Meu Deus. Mas pra mim o Rodrigo Caio estaria nessa lista aí sim. Não, acredito que ele estaria nessa convocação, não sei exatamente se ele está 100% apto. E aí tem um outro bom nome, Gabriel Paulista. Gabriel Paulista que se vê com bons olhos em jogar pela seleção espanhola, no entanto, ele ainda não foi convocado pela seleção espanhola nem pela brasileira e poderia ser a primeira. Eu acho que seria um bom nome pro Tite não deixar escapar. Primeira, ele já não foi convocado alguma outra vez? Não estou recordado disso. Pode ser que na base. Não me recordo dele na seleção principal. Acho que ele já foi convocado quando era do Arsenal. Quando era do Arsenal, acho que ele já chegou a ser convocado, mas acho que não deve ter nem jogado. Mas é um nome que você olha assim... Eu daria oportunidade, além de você... Mim, eu fecharia os 4 zagueiros pra mim. A zaga titular, Felipe e Marquinhos. O Marquinhos você falou que é comum. Eu achava o Marquinhos um jogador com grande potencial. Depois que ele saiu da Roma, foi para o PSG. Mas aí acho que ele se acomodou ali no PSG e acabou ficando ali, falando aqui tá bom, tô ganhando dinheiro, sou titular aqui, mostrando meu futebol que eu vou ser convocado. Contrato renovado. Sim, isso acabou prendendo o Marquinhos. Ele chegou a atuar de lateral, chegou a atuar de volante e não foi uma coisa tão... Nossa, que jogador. Mas pra mim os 4 zagueiros seriam isso aí, Felipe, Militão, Marquinhos e Rodrigo Caio. Eu em si convocaria o Gabriel Paulista, né? Como eu falei, além de você
trazer um jogador para o seu lado, você não favorece outra seleção, porque o Brasil deixa grandes jogadores aí como Thiago Alcântara, Jorginho, jogadores para outra seleção, em vez de você aproveitar, né? Mesmo que põe lá numa competição lá para ele não poder jogar na outra, pelo menos segura o jogador aqui. E eu acho que é por isso mesmo. Também tem o Pablo, né? Ex-Corinthians, não é jogador de seleção, tá lá no Bordeaux, inclusive. Já levou, né? Já foi na última convocação, inclusive fez um gol no PSG na semana passada. Pablo na seleção, ainda dá? Pra mim, quem consagrou o Pablo também foi o Popoena. Sempre digo isso. Esse, pra mim, foi um zagueiro comum. E o Jeromel, que até chegou a ser convocado para a Copa, né? Hoje tá voltando hoje, né, inclusive. Hoje já não é o mesmo, inclusive o Dedé também já com essa passagem no Cruzeiro indo para a Série B já também queimou até um pouco da imagem dele. Enfim, vamos para as laterais. Eu acho que aí o Brasil está um pouco tranquilo na lateral esquerda, né? Hoje o Brasil tem o Renan Lodge no Atlético. É só o segundo nome da lateral esquerda que fica assim. Pra mim o nome seria o Felipe Luiz, não tem outro no momento. Ah não, o Felipe Luiz hoje já tem 32 anos, acho que já não faz parte mais desse elenco que de certa forma seria a renovação da seleção. Cara, Você levaria o Alexandre? Cara, é isso que eu ia falar agora, o Alexandre, velho. Eu acompanhando muito a Juventus, né, assistindo o jogo do Cristiano Ronaldo, acompanhando demais o Juventus. Cara, o Alexandre, você viu o jogo contra o Lyon? Ele simplesmente pegava a bola e tentava cruzar na área sem... Os dois laterais da Juventus que... Danilo, pelo amor de Jeová. Que fase, como diria Milton Leite. E aí, bom, restam dois nomes aqui na minha lista. Alex Telles, acho que é um bom nome, merecia uma oportunidade. O potencial não é de hoje, desde a Champions passada já, inclusive, ele não vai renovar com o Porto, né? Ele pretende sair, acho que seria até a hora certa. Tem o Emerson, né? Verdade, tá lá no Chelsea, mas tá um pouco isolado ali. Também tem o outro Emerson, né? Do Barça, que está no Real Betis, lá lateral direito. Aí é já mais direita. E tem o Marcelo. Cara, o Marcelo ficou um pouco de lado pelo Tite. Assim, de certa forma a gente compreende. Mas eu hoje permaneceria com o Marcelo. Inclusive jogou bem, né? Contra o Barça. Jogou bem, mas na lateral acho que não dá mais. Eu vendo assim, é uma loucura. Nessa convocação aí, você olha os segundos volantes da seleção brasileira, você não vê nenhum assim. Mete o Marcelo lá, pô. Experimenta ali de segundo volante. Quem sabe? Não é? O Daniel Alves tá jogando aqui no Brasil de meia. Mas eu acho que não encaixa no esquema tático do Tite, né? Que a marcação... O Tite tá sabendo o esquema tático dele hoje em dia. Enfim, hoje a gente já definiu aqui. Renan Lodge é o cara do futuro da seleção. Quem é o segundo? King Naldo? Ainda não tem. Hoje pra mim seria o Felipe Luiz, ainda. Hoje eu não convocaria o Felipe Luiz. Eu daria uma oportunidade pro Alex Telles. O Alexandre já teve bastante, não aproveitou. Se não for o Alex Telles, eu permaneço com o Marcelo, que inclusive poderia levar muita experiência ao Renan Lodge. Isso sim. Então, aí vamos pra lateral direita. Daniel Alves. Cara, eu acredito que ele certamente vai continuar. Tem que estar, né? Melhor jogador da Copa América, um lateral. Capitão. E até por isso ele decidiu ficar no Brasil, né? Diz que é por amor ao São Paulo e tudo mais, mas a gente sabe que não é muito por aí. A conta tá chegando ao tricolor paulista. E aí temos Danilo, meu Deus, Fagner e o próprio Emerson que a gente citou. E aí chegou a vez do Rafinha na seleção? Não sei te dizer. O Rafinha é aquele cara que ele teve tanta oportunidade na Europa e não demonstrou. Ele veio pro Brasil numa perna danada, que eu não sei nem se o Tite gostaria de contar com o Rafinha no elenco. Eu sinceramente eu não concordo com essa perna que ele meteu. Acho que agora com os títulos, né, que ele vem metendo uma marra aí e tudo mais, ele chegou aqui com um clima europeu, tentando separar as brigas. Não, calma, tipo um outro ritmo, né, mais europeu mesmo. Eu também não levaria, né? Eu acho que se o tempo dele já foi bom, acho que já passou também. Sim. Não é um jogador de seleção. Já passa o Daniel Alves também com 35, 36 anos. Exatamente. Rafinha já passou da casa dos 30. Acredito que aí vai sobrar pro Emerson ou pro Danilo mesmo. O Fagner teve a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, mas hoje, pelo fato, acho que da equipe do Corinthians não vim bem, no passado o Fagner era um dos principais jogadores junto com o Pedrinho ali pelo lado direito do Corinthians. Cara, o Fagner pra mim, como eu falei pra vocês em off, o Fagner pra mim é o melhor lateral do Brasil há um bom tempo, um único lateral que vem mantendo uma regularidade ali na segunda do Marcos Rocha, né?
Isso sim, mas eu levaria, apesar de tudo, o Danilo. Permanece com o Danilo? Não gosto dele, mas... Não tem outro? Não tem outro. Eu acho que o Fagner já foi uma dele, apesar de quando volta do setor, é uma carniça que, meu Deus do céu. Pra mim, as laterais não fecharia na direita com o Daniel Alves e Danilo, na esquerda com o Renan Lodge e Felipe Luiz. Eu aí vou de Emerson, acho que o Danilo também, assim como o Alexandre, já teve bastante oportunidade em seus clubes e na seleção não aproveitou. Bom, que trabalhem mais e busquem o seu espaço, né? Hoje eu levaria o Emerson, embora eu não tenha acompanhado ele no Betis. Vem bem. Eu não tenho O Betis acompanhado, vem bem sincero. também, né? Mesmo com a saída do técnico para o Barça, manter uma regularidade boa o Real Betis. Mesmo assim, então você leva o Danilo? Sim, levaria o Danilo, mesmo assim. Se o Tite levar o Emerson não vai jogar. Isso é fato também. Isso é uma coisa complicada. Embora você poderia também testar, Bolívia em casa, né? Eu vejo, muitos técnicos aqui no Brasil testam jogadores da base. Acho que o jogo mais tranquilo pra você botar um jogador da base é jogando em casa, no seu estádio, com a sua torcida, não fora de casa, assim, o cara vai entrar nervoso e tudo mais. E aí vamos pra volantes. Hoje, cara, Casemiro, meu Deus do céu, o que ele jogou contra o Barcelona, esse cara é muito foda, velho. E aí, o Casemiro é unanimidade, eu acho que por todo mundo. Sim. E aí, o Fabinho é um cara que vem sendo reconhecido pelo Tite ultimamente, mas quando todo mundo pedia, ele deu uma segurada, não levou. Hoje o Arthur não é o mesmo Arthur quando saiu do Grêmio. Antes da lesão, ele já não vinha tão bem. Se contundiu, voltou agora, mas não é o nome que você fala que tem que dar. Não, pra ser sincero, eu falei, pra mim o Arthur é um jogador assim, que faz o básico, ele é um jogador dinâmico, ok, mas um toquinho de bola ali, toquinho de bola aqui, vira aqui, não é igual o Toni Kroos que vira de esquerda, vira de direita, acha uma assistência. Outro patamar, né? Não tem comparação, mas aí é um jogo parecido, né, que o Kroos também não é um jogador muito veloz, inclusive, né, eu até lembrei agora, na corrida no jogo, no clássico, o Arthur e o Kroos saíram na mesma velocidade e o Kroos perdeu, verdade. O Arthur ficou cara a cara com o Courtois. E pra mim, como eu falei, o Arthur, embora ele não seja um jogador que faça diferença, porque eu acredito que um segundo volante ele tem que ser igual o Paulinho. Chega lá na frente, faz o gol dele, o Ramires, como já foi há algum tempo. E aí pra mim fecharia com o Casemiro e Fabinho. Eu até levaria o Arthur, permaneço com ele. Sim. E hoje também daria uma oportunidade pro Fred, cara. Porque esse cara vem jogando no Manchester United, ele vem acompanhando. E agora com a chegada do Bruno Fernandes, ele tá jogando muito, inclusive fez 2 gols no Bruges semana passada. É outro, né, que também já foi jogador de confiança do Tite. Foi e não jogou na Copa, né? Saiu da Copa, inclusive, pra assinar com o Manchester. O Manchester. Estavam lesionados ali. Eu acho que não. O Tite permaneceu com ele. Os 2 nomes aí, pra fechar essa lista, Bruno Guimarães e Douglas Luiz. E Gerson não vai aí? Acho que não, pra mim não entra o Douglas Luiz bem à frente. Porque mas esse moleque aí joga. Não, ele joga muito, mas hoje. Claro que a gente aqui no Brasil acompanha mais o Gerson. Mas quem tá mais em alta, assim, todo. Se fosse pra levar o Gerson, com certeza é o lugar do Arthur. Mas conhecendo o Tite, você acha que ele vai levar o Gerson e vai sacar o Arthur assim? Da mesma forma que você acha que ele vai sacar o Coutinho? Hoje eu acho que ele deveria levar, pelo bom momento do Gerson. E porque lá na frente você vai ter a convocação que vai prejudicar os times no Brasileirão. Aí se você... Duas, né? Se você... a pré-olímpica também. Aí você tem um Gerson, você não testa ele, e você chama ele, sei lá, pra Copa América, você vai desfalcar o Flamengo, aí mantendo ele no banco, prejudicando o time dele, o clube dele, né? E você não testou o cara, tá lá, desfalca o time. Eu acho que hoje você tem que levar o Gerson. O Douglas Luiz já vem apresentando bom futebol na Premier League, embora o Aston Villa não seja muito bem. O Bruno Guimarães, que jogou muito bem contra a Juventus. Não é de hoje, ele comandava aquele meio campo do Atlético Paranaense. É um jogador finalizador muito bem. E aí, Alan fica de lado, o Paquetá esquece. O Paquetá, embora não seja um segundo volante, eu acho que nessa posição ele fica até um pouco queimado. O Tite testa ele às vezes no lugar do Coutinho. Falando em Coutinho... Coutinho vai, eu tenho plena certeza que o Coutinho vai. Coutinho tem que ser mimado, Daniel? Coutinho é um jogador que, no começo, quando ele chegou no Bayern, estourou. O Coutinho recuperou o bom futebol e ele consegue ser banco no Bayern de Munique, no campeonato alemão. E ele já consegue ser o terceiro artilheiro da equipe, né? Só perde pro Lewandowski e Gnabry. Então, ele vai manter o Coutinho, até porque o Paquetá não vem bem, o Paquetá não vem jogando há séculos.
Aí, qual foi o outro nome que você tinha dado ali na função? O O Alan. Alan no Napoli. Ele não é titular completo no Napoli. Hoje ele Depois não, o Gattuso chegou, ele não há onde confiança vem do dando uma Gattuso. balançada. Quando entrou contra o Barça, não é um cara que você fala que tem que levar também. Nunca teve o carimbado na seleção. Mas aí, nessa lista de meio campo ali, se olha assim hoje, quem você leva pra armar o time ali? Não tem ninguém. Pra mal, de fato não ninguém. tem. Depois o Neymar armando ali, pra mim o Neymar ali seria o homem Não. pra jogar. O Tite não usaria. Pela, Pra mim pela, seria o pela homem. apresentação do Neymar contra o Borussia Dortmund, como um 10 ali, não me convenceu. Ele recebendo bola de costas, prende muita bola, isso me irrita e acho que grande parte dos brasileiros também. Eu acho que o Neymar como 10 ainda não. E aí, ó, pode ser o Marcelo, igual você falou lá. Mas aí, voltando. Eu levaria o Gerson hoje. Acho que é o momento certo para você levar o Gerson. Levaria também o Douglas Luiz. Cara, é uma posição que muito boa. Aí também tem, né, que nem eu deixei aqui de lado. O Jean-Pierre é um jogador que é para chegar na seleção, né, do Grêmio. Tem potencial, mas voltando de contusão agora também, acho que... Não é o momento, mas é um nome que provavelmente será o Mas futuro. aí você olha, tem muitos. O Douglas Luiz está nesse mesmo andar que o Jean-Pierre. Assim como o Matheus Henrique. Tem vários nomes que tá nesse... Acho que se ele levar o Douglas Luiz vai ser uma surpresa pra mim, mesmo eu achando que ele vai levar, porque a gente conhece o Tite, né? Pra mim, fechando os meios, normalmente vai 8 meio-campistas, né? Eu levo o Casemiro, Fabinho, Arthur e Fred, o Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson e o 10 Coutinho. Pra mim eu só tiraria o Gerson nessa lista aí, mas... Ah, Tá tudo bem, o Gerson tá aí, tá então ok. tamo bem nessa posição. Tá ok. E aí chegamos ao ataque. O ataque que vai gerar polêmicas, isso é um fato. Bom, temos aí Neymar, que é garantia, né? Richarlison, Também garantia, acho que sim. Gabriel Jesus, eu acho que ainda tem um bom lado ali com o Tite, pode jogar de volante também. Pra mim na seleção é onde ele mostra o melhor potencial. Ele jogando pelas beiradas de campo na seleção. Na Copa América fez a diferença. Ele é muito bom na seleção, o Gabriel Jesus. E aí chegamos a uma posição de Gabigol e Firmino. Quem você leva hoje para ser o nosso 9? Aí na briga pelo 9 só entra um, que é o Gabigol. O Firmino é aquele cara que você não fala, né? Será que poderia ser o Firmino como um 10? E o Gabigol na frente? É um papel que ele faz lá no Liverpool? Pô, Tite, escuta esse podcast aí. Então, eu acho até um pouco exagerado essa parte do Gabigol na seleção. Você concorda? Eu acho que não. Exagerado, eu acho que a forma que nem eu vi um comentário, acho que foi do Cleber Machado, hoje é Gabigol mais 10. Eu acho que isso é muito. Ele tem que estar. Pra mim, hoje o Gabigol ele tem que estar. É o melhor finalizador que a gente tem aqui no Brasil. Sim, isso é um fato. Eu convocaria. Sabe pra mim, o que confirma o Gabigol é a ausência do Bruno Henrique. Também. Mas o que eu digo ali, só voltando, eu acho exagerada a forma que Gabigol é seleção, ele é o 9. Eu acho que futebol brasileiro ainda é muito pouco pra você dizer que se o cara tá pronto ou não. Eu acho válido a convocação. Merecimento. Momento. Merece. Gabigol, acho que hoje Gabigol, Bruno Henrique e Gerson são os caras do Flamengo que deveriam, né, ser convocados. Acho exagerado a forma que colocam o Gabigol como assim, o 9, tem que ser ele. Mas aí, de fato, eu levaria. Você levaria o Firmino também como um atacante? Sim, não, eu levaria ele, mas acho que... Você levaria? Levaria. Então temos aí 5 nomes contando com o Gabigol, certo? Sim. E aí tem outras posições, por exemplo, Vinícius Júnior, Lucas Moura, Cebolinha. Isso aqui, Dudu, cara, esquece, Dudu não vai. E aí temos um nome que eu deixei aqui até de lado, nem comentei com você, o Martinelli. Eu acho que é outro que entra naquela parte, convoca para não perder, já segura o cara. Eu também acho, nem me lembrava do nome do Martinelli, porque eu também acho que ele entra naquele patamar do Douglas Luiz, do Matheus Henrique e do Jean-Pierre. Não, Matheus Henrique não, cara, aí é muito... Não para levar pra seleção, mas eu falo que é uns nomes que você sabe que ele vai chegar lá. Não, sim, mas aí, por exemplo, você vai chegar, mas você não tem a certeza de que ele vai ser brasileiro. Ele tem a naturalidade dele italiano também e ele pode ir pra lá. Vai jogar na Itália com o Jorginho. 2 caras que... Martinelli tem um grande futuro. Cara, o cara saiu do Ituano e foi parar no Arsenal.
Eu acho que você tem que segurar esse jogador, ou seja, convoca ele logo pra não perder, segura ali, e aí? Eu ainda não convocaria. Não levaria? Ainda não. Um nome, pra mim, que deveria ser testado, o Paulinho, do Bayer Leverkusen. Esse moleque é Ah, muito não, bom. aí é demais. Não, entrando mesmo no Martinelli, não perder, mas, pô, testa. Não, mas ali é seguro, Mas ali ele vai ficar pra nós. Mas aí eu acho que, Mas, com certeza... mas você, peraí, você viu o Paulinho jogar com a seleção sub-20 ali, sub-23 e tudo Sim, mais. ele não tem tantas oportunidades. Sabe? No Bayer Leverkusen nem tantos, ele entra aos poucos. Logo no início ele teve. Sim, e mostrou. Ah, nem Mas a tanto. Leverkusen vinha bem, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ah, ainda tá bem, tá, vivo na Europa League e tudo mais. Mas, não, o Paulinho eu acho que é um nome que tem que deixar de lado. Teve um nome aí que a gente não colocou, o Ryan. Não, o Rodrigo hoje eu acho que... Eu não entendi meio que o Zani fez, deixando ele de O cara meteu um canto. hat-trick na Champions. Não vai jogar no Castilha, mano, não faz sentido. E aí... Acho que ele corre por fora. Não, hoje não. Ele já foi convocado, né, na passada. Sim. Inclusive foi o primeiro que o Vinícius Júnior. Que o Vinícius Júnior... Era pra ir pra Copa América, né, o Vinícius Júnior. Ah, e também eu acho outro Eu acho que exagero. sim. O cara Neymar, eu lembro que Então, mas aí, voltando. O Paulinho eu acho que fica de lado, mas muito pra frente. Inclusive acho que vai pra pré-olímpica, com certeza, né? E aí, um nome aqui que vale ressaltar. Eu acho que o Tite não vai levar. Acho que merece. Mas, Lucas Moura. já foi. Era pra ter ido naquela época, né, da Copa América. Acho que... Não, o Tottenham- Após o que ele fez o no Tottenham- Ajax. O Tottenham inteiro caiu de rendimento com a chegada do Mourinho. Não, antes mesmo com um pouquinho. Né? Sim, acho que o Lucas, ele mostrou... Era pro Tite ter levado pra ganhar a confiança dele. O Lucas, ele já foi muito... como fala a palavra? Valorizado, supervalorizado. O contrário disso. Ele já foi muito negado, né? Era pra ele ter tido a oportunidade na seleção antes. Ele era naquela época um dos principais jogadores do PSG. E nunca chegou. Principais Era assim, era assim, era assim. Não, eu acho que exatamente ali naquela parte, quando ele fez os 3 gols no Era Ajax, pra ele ter ido. ali todo mundo falou, não, ele tem que ir, cara. Inclusive ele teve um bom início. Mas até que hoje ele não tá mantendo ali, né? Sem Kane, Son também complica. O Tottenham hoje é uma equipe que oscila demais. Eu acho que, cara, você merece reconhecer também o esforço do cara, porque ele tá Mas aí tentando você fazer. levaria o Lucas pra jogar onde? Qual posição? Você dá uma oportunidade pra ele, do lado. Entre Vinícius Júnior e Lucas Moura, eu colocaria o Porque- Lucas Moura porque ainda. aí eu Tá mais acho- acostumado com o nível alto. Porque pra mim eu começaria com Richarlison, de centroavante. Ah, não. Sim. Gabriel Jesus e Neymar. Gabigol no banco, então. Gabigol no banco. Mesmo você vendo ali que o Firmino não precisa provar nada. Ele precisa mostrar muito ainda com a camisa da Sim, seleção. mas a gente sabe o potencial que ele tem. E o engraçado é que na Copa do Mundo, né, a gente falava, não, Gabriel Jesus não, cara. Aí o Firmino entrava e fazia os gols e tudo mais. Sim. Hoje já não é... Mas eu acho que quem vai fechar essa lista vai ser o Vinícius Júnior. Não, acho que é válido também, né, inclusive. Não, a gente sabe que o nome dele também é super valorizado, né. Saiu daqui do Brasil pro Real Madrid e tal, contratado ainda na base e tudo mais. Aí o cara mete um gol, meter ele gol ali no clássico. Fica... Ele, pelas pontas, é o principal armador de jogadas da equipe do Madrid. Não, o que é... Sem discutir. Como eu sempre falo, o Vinícius Júnior é um cara que ele tem uma personalidade muito pica, isso é um fato. O problema dele é o principal. Não é só a finalização. Ele é um cara que aparece, toca a bola em mim, ele vai, dribla, vai pro drible, corre, passa. Mas aí na hora de tocar pro Benzema, na hora de fazer a conclusão, ele Mas eu erra. acho que agora ele tá aprendendo muito com o Zidane. Não, claro. Por conta o Lopetegui, o Solari, colocava um time, o Mariano de centroavante, pra jogar com o Vinícius Júnior. Meu Deus do céu, não dava liga. Não, aí... Agora você vê o lance, o Toni Kroos falando pra vai, ele, vai. gesticulando. Ele aprende muito com isso, com o próprio Marcelo. Ele aprende muito ali na beirada de campo. Eu acho que vale. Não, vale, é muito válido levar. Eu acho que, coloca o nome dele muito lá em cima. Claro, não tá pronto, é impossível você ter um jogador com 18, 19 anos que esteja pronto, ainda mais jogando no Real Madrid, que é muita pressão e tudo mais. E aí, então, você não levaria o Lucas Moura? Vai de... Nessa fase não. Pra mim, os da frente seria Neymar, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus, Gabigol e o Vinícius Júnior. Ou seja, no ataque mantém uma base,
E as novidades seriam o Vinícius Júnior. Leva o Firmino por levar, Tite? Não testa ele não. A gente sabe que você não vai colocar o Gabigol pra jogar, sabe que a gente... Tem que testar o Gabigol. É o momento, tem que testar. Conhecendo o Tite, mano, é complicado. E aí, só pra finalizar, eu acho que vale ressaltar também, né, esse jogador aqui, o Matheus Cunha. Esse moleque... Acabou de ser transferido, né, uma fortuna. Fez gol pelo time do Hertha agora, no final de semana, 3-3, ele fez o segundo. Esse moleque... Ele é bom de bola. Ele é o cara do futuro, hein? Eu acho que não era pra ele ter saído do Leipzig. Um ataque. Ele com o Werner, ele formou uma dupla de ataque de brincadeira. Aquele o time tava um pouco fechado. É complicado, a gente não entende. É outro caso que sai cedo do Brasil e... A gente não conhece, né? Entra no caso até do próprio Firmino. Quem conhece o Firmino? Hoffenheim lá. Mas é um bom nome. Sim, a gente vai testar todos esses nomes. Douglas Luiz, Martinelli, Rodrigo, caso vá, né? Caso o Real libere. Todos esses em Tóquio. Veremos. E aí, por exemplo, já falando aqui no futuro, olhando ali mais pra frente, daqui a uns anos, um ataque, por exemplo, com Martinelli, Matheus Cunha, Rodrigo, Vinícius Júnior... Paulinho. Cara, eu acho que o Paulinho ainda fica um pouco mais pra trás. Eu acho que ele saiu daqui melhor que o Vinícius Júnior, mas hoje... Tem o Renier. O Renier é mais ou menos. Enfim, guardem esse nome, Matheus Cunha, esse moleque é bom de bola e veremos aí, né, na seleção olímpica certamente ele vai estar, né? Inclusive, parece que... Quem tinha essa, hein, rapaziada? Parece que o PSG não vai liberar o Neymar. Eu vi isso aí e eu acho que... E aí? Caberia bem, hein, mano? E os times da Espanha também tem um negócio pra Mas peraí, quem manda no PSG? É o PSG ou é o Neymar? Eu acho que eles falam, eu vou sair aqui e vou ali, já era. Vou em toque ali, vou jogar, vou trazer mais louro. Mas então entra a grande questão. Porque se os times da Espanha também não liberar, aí fica um grande problema. O Sérgio Ramos pediu pra jogar. Já pensou o Sérgio Ramos jogando? O bagulho isso é muito louco, velho. Seria legal. Mas a gente vai descobrir isso só mais pra frente, né? Veremos. Mas é isso então. Terminando a convocação do Tite aqui, temos aí bons nomes, algumas novidades que poderiam acontecer. De fato, a gente permanece ali com a base, não tem alguém assim extra... Por conta das lesões também, não dá pra você... O Bruno Henrique era pra estar nisso aí. Não, certamente, era pra estar. Por conta das lesões não vai surgir nenhuma extra surpresa do Tite. Era patamar, né? Mas... Gabigol e Bruno Henrique... eu vi até um comentário bizarro que hoje você poderia colocar a seleção brasileira no Flamengo, velho. Você começa com o Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Marquinhos, Felipe Luiz, Gerson, Casemiro, Coutinho, Gabigol, Bruno Henrique e Neymar. Mas é isso então, rapaziada. Agradeço aí por quem acompanhou até o fim, se é que alguém acompanhou. Será que alguém acompanhou? Espero que sim, né? Espero que sim. A gente pede aí o seu like, caso você esteja ouvindo nós pelo YouTube, dá uma moral que você ajuda a divulgar, né, indiretamente, a aumentar aí a possibilidade de o canal ter mais reconhecimento aí em outras plataformas também. E é isso, eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês e iremos vir com mais novidades em outros temas. Daniel? Valeu, galera, forte abraço, compartilha aí, ajuda a gente, que será o primeiro de muitos aí. Tamo junto, galera, até a próxima, valeu! Falou!